Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje, dia 7 de setembro de 2025, nós estamos a 560 dias, né? Do término da geração da figueira. Glória a Deus. Já nos 560, em nome de Jesus, estamos correndo. Agora é 21 horas e 10 minutos, né? Atrasei um pouquinho, mas é que eu estava aqui estudando algumas coisas e estava aqui revendo algumas coisas. Shalom, Maria Rita, que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Mais um dia nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Boa noite, Aline. Shalom, Simone, que todos sejam bem-vindos. Boa noite, Joelisa. Hoje foi o dia que, não sei, alguém aí que escutou o Javier Palácios, eu coloquei lá no grupo Paz do Senhor, Shalom, Andréia, Paz, Rose, Paz, Irene, não sei se vocês viram lá, eu coloquei boa noite, Alberto, eu coloquei, como é que fala, lá a live do Javier Palácios, né, que ele estava narrando boa noite, Kenny. Ele estava narrando sobre a lua de sangue de hoje, né? Foi uma lua que durou mais de 5 horas, não foi vista no Brasil, porque aonde ela passou mesmo, que foi muito forte, já era noite durante o dia aqui, né? Lá era noite. Boa noite, Patrícia. Shalom, Leninha, paz, Vânia. E então ele narrou, começou, era meio-dia daqui, né? Meio-dia daqui. E foram em torno de 5 horas, né? 5 horas de lua de sangue, né? Acho que nunca teve uma lua tão grande como essa, entendeu? Não teve uma lua tão grande como essa. Boa noite, Eliane. E ele colocou certas coisas lá que eu fiquei assim impressionada. Algumas coisas que eu não sabia, eu não tinha conhecimento, né? Ele estava ali, não sei se vocês, quem viu, mas ele mostrou algo muito interessante sobre a terceira G, né? Aliás, segunda G. Graça e paz, Val. Sobre a segunda G. E ele mostrou com vídeos, tá? Ele mostrou com vídeos. O povo judeu, o povo com Deus. Está ouvindo, né, Leninha? Boa noite, Eliane. Então, ele colocou lá o seguinte, que a segunda G foi Deus tratando com o povo, né? Shalom, Viviane. Porque eles estavam fazendo, como é que chama? Passeatas. Boa noite, Marisa. Eles não é passeatas, estavam fazendo, festas com o Moloque. Eles estavam fazendo festas com o Moloque. Naquela época, eles fizeram nos Estados Unidos, fizeram festa com o Moloque na Alemanha, em Berlim, entendeu? Os judeus fazendo rituais com o Moloque no mundo inteiro, praticamente, né? Porque as grandes cidades do mundo. E aí, logo em seguida, veio a segunda G, né? Sobre eles, entendeu? Então, ele estava explicando, né? Que agora não tá diferente. Eu não sei se vocês sabem, Shalom, Edna, mas em Jerusalém tem um Moloque lá. Tem um Moloque. Obrigado, Leninha. 1933. Exatamente isso. É que é tanta coisa, né? Eu assisti hoje uns 6 vídeos hoje. Só sobre a lua de sangue, né? Que não era só ele que estava trazendo. Tinha outros irmãos trazendo também. E aí eu assisti o dele, assisti os dos outros, assisti daquele irmão argentino, né, do Redes Proféticas, gosto muito daquele canal também, Redes Proféticas, se você quiser assistir, se quiserem seguir esse canal, é muito bom, tá? Ele é Raízes Hebreias, né, das Raízes Hebreias, e ele estava falando, e a Leninha colocou aqui em 1933, ele estava mostrando, ele tem os vídeos, né, a Leninha, ela tem a coisa, ela viu, ele tem os vídeos deles fazendo os rituais para Moloque.
É, exatamente, mostrou o convite da festa na época, tudo. É, tá aí, a Leninha tá colocando. E esses vídeos, ele disse que quase ninguém tem. Ele é um dos que tem isso daí, entendendo? Então, irmãos, agora não é nada diferente. Quem é que lembra do Marcos? Lembra do Marcos que foi com a esposa dele para Israel? Estão lembrado disso? E eu ainda mandei o da China de. Eu vi também esse vídeo aí. Como é que diz? Vocês viram? Lembra do Marcos? Aquele missionário que foi para Israel com a esposa, tá lembrado disso? Que ele dizia que ele e a esposa, as duas testemunhas. Vocês estão lembrados disso? Que ele faleceu lá? Então, você lembra, né, Leninha? Então, o Marcos, eu segui o Marcos desde que ele começou na internet, tá? Ele era meio espaventado, mas ele era um homem de Deus, né? Isso, ele faleceu lá. E ele falava, ele viu a estátua de Moloque lá, ele viu a estátua de Moloque em Jerusalém, pra vocês terem ideia, tá entendendo? Ele viu a estátua lá que eles colocaram, a estátua de Moloque em Jerusalém. Shalom, Joelma, graça e paz, Maria Alice. Então, irmãos, presta atenção, por que ele estava falando tudo isso? Porque Israel hoje, eu não sei se vocês sabem, mas Israel foi o primeiro país a fazer cirurgia de mudança de sexo. Vocês sabiam disso? Tel Aviv é a maior capital colorida do mundo. Vocês sabiam disso? Boa noite, Suzana. O país que mais faz cirurgia de mudança de sexo é lá. Lá e o Irã. Se vocês não sabem, o Irã também, tá? O Irã também faz cirurgia, tanto que o pessoal daqui procura ir pro Irã, porque são as melhores cirurgias feitas no Irã. Entendendo? Gente, a coisa é muito séria. Coisa muito séria. Os meninos no Irã são usados como meninas, entenderam? Os meninos no Irã são usados como meninas. E eles já separam aqueles que vão virar, entenderam? Que fazem cirurgia para mudança, tá entendendo? É uma coisa muito macabra. É uma coisa muito maligna, né? Muito maligna. Por isso que eu digo, nós temos que louvar o Senhor pelo país que nós vivemos. Louve o Senhor, meu irmão. Tá ruim? Tá ruim? Você louva o Senhor porque ela vai estar muito pior. É que Deus ama esse país. Deus ama o Brasil. Você tá entendendo? Eu não sei, nós ainda vamos ficar sabendo na vida eterna, mas Deus ama esse Brasil, porque, ó, essa coisa ruim que tá aí só tá vindo no final de tudo. Presta atenção. Tá vindo no final de tudo. Então, em vez de você ficar... porque esse governo isso, porque esse governo aquilo, você louva a Deus, porque você está vivendo ainda num paraíso, tá? Com toda a porcalhada que tá aí. Você ainda está vivendo num paraíso, porque era para estar muito pior, mas Deus tem amor por essa nação, Deus ama o povo dessa nação, tá? Eu vejo aí o pessoal se queixando, né? Tá certo. Irmã Ruth, onde está a Arca da Aliança? Ah, minha irmã, boa pergunta, né? Boa pergunta. Nós vamos ler aqui hoje, que ela não está aqui. Ela não está aqui. Entendeu? E como é que diz? Então, em vez de você se queixar do que está acontecendo, porque o que vai acontecer no mundo inteiro. Você louva a Deus, porque Deus está segurando os 4 ventos do Brasil. Quer dizer, Deus está segurando as guerras no Brasil. Não sei até quando ele vai segurar, mas ele está segurando. E vou te dizer, ele vai arrasar essa terra para nos guardar na terra. Ele vai arrasar esta terra para nos guardar. Quando começar a tremer o Brasil, você não murmure, tá? Quando começar o Brasil a tremer, você não murmure, você louva a Deus, porque vai ser livramento para o povo de Deus, tá? Louva ao Senhor, escuta o que eu tô te dizendo, tá? Quando isso aqui começar a ser arrasado, né? Que nem o Rio Grande do Sul já foi, já tá sendo, né? Você louva ao Senhor, louva a Deus, meu irmão. Não, boa noite, Valéria. Não fale nada, não murmura, você só agradece. Senhor, eu te agradeço,
porque o Senhor vai guardar o teu povo aqui. Tá entendendo? Me mandaram um vídeo agora há pouco, eu coloquei, acho que lá... Não, eu copiei o vídeo e vou colocar ainda, sobre o Brasil. Muito interessante, não vou dizer que o vídeo seja uma verdade, mas é um entendimento muito interessante. Eu, em certo ponto, compactuo desse entendimento, porque é o que eu sinto, que Deus vai arrasar o Brasil para guardar o povo dele aqui. Então, quando você vê as coisas acontecerem, você agradeça. Em vez de você ficar murmurando, ai, porque né, o Senaqueribe daqui tá acabando com o Brasil, deixa ele acabar. Deixa ele lá no canto dele. Sabe por quê? Porque quem sustenta o povo de Deus é o Senhor. Quem sustenta a tua vida é Deus, não é o Senaqueribe. Você tá achando que as coisas vão bem para você porque você tem mérito? Não, é porque Deus te ama. Tá entendendo? Nós não temos mérito, né? Nós não temos mérito, mas Jesus nos ama. Então, quando as coisas dão certo, agradeça a Deus. Não deu certo também? Agradeça a Deus. Deus sabe do que está te livrando. Às vezes, meu irmão, se você tivesse muito, você não estaria aqui hoje. Você já parou para pensar nisso? Se você tivesse nadando na bufunfa, como dizia minha mãe, você não estaria ouvindo a palavra de Deus. Você nem queria saber da palavra de Deus. Agora tem outros que podem nadar na bufunfa, eles não estão nem ligando. O que eles querem é a salvação da alma. É que Deus acrescentou muito para eles, eles têm a bênção, né? De acrescentar, porque o coração deles não está na riqueza. O coração deles é desprendido, mas eles têm em abundância. E dividem o que têm. Tá entendendo? Então, meu irmão, presta atenção. Presta atenção. Quando o Brasil começar a tremer, tá? Não somente eu vi um documentário da Aline, que nos escravos subterrâneos do Domo da Rocha é um lugar onde Salomão se reunia e fazia suas adorações do mal. Exatamente. Exatamente isso daí. Entendeu? Presta atenção. Nos porões, se você ler o livro de Ezequiel, Edna, leia o livro de Ezequiel com atenção. Você vai ver até o ramo de oliveira que eles colocavam no nariz. É um símbolo da loja. Quando morre alguém na loja, eles colocam o ramo de oliveira no nariz, entendeu? Fazendo menção a Salomão. Lá, pode ver que o templo que Ezequiel via, que Deus mostrava para ele, eram os lugares que ninguém ia. Eram tudo com coisas de animais, inscrito na parede, desenhado nas paredes. Era onde eles faziam adoração secreta, né? Das coisas de Salomão, entendeu? Terrível, né? Terrível. Por isso Deus deixou destruir o templo, entendeu? Por isso Deus deixou que destruísse o templo. Mas não adiantou, porque eles reconstruíram e continuaram fazendo as coisas, entendeu? As práticas, né? Abomináveis, né? Que coisa, né? Salomão teve muita audácia, né? De fazer o que ele fez. Salomão teve muita audácia de fazer o que ele fez. Então, irmãos, presta atenção. Quando isso aqui tudo começar a balançar, levanta a tua mão para o céu e fala: nossa redenção está chegando, o Senhor vai nos guardar, entendeu? Porque ele vai guardar o povo dele no meio dessa bagunça toda que vai acontecer aqui, tá entendendo? Então, não fica triste não fica triste, não fica atormentado, tá? Deus vai ajudar, que você vai pagar suas contas. Deus vai ajudar que você vai conseguir avançar até o tempo que tem que avançar, porque depois tudo vai parar. Ninguém vai mais ter conta para pagar, tá? Porque vai colapsar tudo. Presta atenção. Ninguém vai ter mais como vender, porque vai virar colapso. E é a hora de Deus começar a trabalhar na terra tremer, na terra balançar, vai sacudir a Faria Lima, vai sacudir o Planalto Central, entendeu? Onde se reúne com os maçonaria, até hoje se reúne, dali se criou tudo, Rosa Cruz, exatamente, Cavaleiros Templários de Malta, e por fim os judeus da elite maçônica que controla o mundo todo. Exatamente, as 13 famílias, né? As 13 famílias que são os falsos, né? São os Askenazi, né? Os Askenazi. É muito interessante estudar isso.
Eu gosto muito de estudar essas coisas, entendeu? Não sou expert, mas eu gosto de estudar, entendeu? A identidade digital vai ser ligada com a moeda digital. Vai ser ligada com a... Mas é o que eu tô falando. A Faria Lima vai tremer. Presta atenção. A Faria Lima vai tremer. O Banco Central vai tremer. Brasília vai para baixo. Tá entendendo como é que é? A besta não vai ter onde pegar muita gente. Tá entendendo? A besta não vai ter onde pegar muita gente. Presta atenção, gente. Liga o raciocínio. Deus vem vindo com a natureza. Com a natureza, o homem não pode. Boa noite, Tássia. Com a natureza, o homem não pode. Com a natureza, Satanás não pode. Presta atenção. Porque quem manda na natureza é Deus. A natureza só tem uma voz que ela escuta. É a voz do Criador. A natureza não escuta a voz de Satanás, ela obedece o Criador. Olha a Torre de Babel, olha a Torre de Babel. A Torre de Babel, Nimrod, estava com tudo pronto, construindo a torre. Se você ler no livro do Justo como foi a construção da Torre de Babel, você fica impressionado de ver. Levava 3 dias para você dar a volta na torre, para você ter ideia. 3 dias para dar a volta, a circunferência da torre. De altura, eles já estavam chegando no domo. Eles já estavam chegando no domo e eles queriam, sabe o quê? Eles queriam flechar o domo para matar Deus. Eles queriam guerrear contra Deus. E sabe o que Deus fazia? Deus enganava eles, entendeu? Deus pegava e mandava as flechas de volta com sangue, como se tivesse sangue, se eles tivessem conseguido. E eles foram avançando. Eles carregavam tijolos o dia inteiro. E uma das coisas que, né, a rebelião da torre é também o fazer tijolos, porque Deus mandava construir com pedras, entendeu? E eles fizeram tijolos. Tá entendendo? Ruth, da onde você tirou isso? Vou te mostrar esse livro aqui, ó. Ó, esse livro aqui conta a história exata da Torre de Babel. Aqui tem, esse livro devia estar na Bíblia, porque a Bíblia fala dele, Josué fala dele, tá? Em Juízes fala desse livro, entendeu? Então este livro tinha que estar aqui e não está. Mas aqui conta os detalhes da Torre de Babel, como foi feito. Olha só, eles estavam prontos, pais, Larissa, eles estavam prontos para guerrear com Deus. Prontos, prontinho. De repente, houve um terremoto e a torre, metade foi engolida pela terra. A outra terça, quer dizer, uma terça parte foi engolida pela terra. A segunda terça parte foi queimada. E a terceira parte foi para o espaço. Entendeu? Foi para o espaço, que é, sabe o quê? O espaço, boa noite, Berenice. Sabe o que é o espaço? Que tem lá em cima? Aquele monte que Jesus foi levado, que ele viu todos os reinos da terra, é a ponta da Torre de Babel. Sabe onde está registrado isso? Que nós vemos todo dia, quer dizer, quem mexe com dólar, né? E como é que diz? E tá lá, todo mundo vê, mas ninguém percebe? Aquela pirâmide que tem no dólar. Repara que a pirâmide tem uma ponta que é separada da base. É a Torre de Babel. Entendeu? Hoje a Torre de Babel é tecnológica, mas a tecnologia precisa da natureza para se manter. A tecnologia precisa de cérebros humanos para poder... Cérebro mesmo, cérebro, neurônios. Eles precisam tirar neurônios do cérebro para poder abastecer a inteligência artificial. Só para você ter ideia. E precisa de consumo de muita água. Deus vai fazer secar os rios. Deus vai fazer descer as estrelas e deixar a água amarga, imprópria para qualquer coisa. Deus vai transtornar o mar. Não vai ter como usar essa água para inteligência artificial, irmãos. Escuta o que eu estou falando. Deus vai lançar a natureza contra essa gente toda. Eles estão achando que eles são poderosos, eles não são nada. Quando Deus só apontar o dedo, as coisas acontecem. Tá entendendo? As coisas vão acontecer. A Torre de Babel que eles estão fazendo hoje, ela vai descer como desceu a primeira. Vai descer toda. Entendeu?
vai ser um arraso. Todos os planos deles vão vir por terra. Entenderam? Todos os planos deles vão vir por terra. E vai ser através da natureza. Paz do Senhor, Tânia. Tá entendendo? Eu louvo a Deus porque Deus, ele abre a nossa mente, né? Porque o pessoal tá com medo, né? Medo. Ai, eu tô com medo. Não tenha medo não, meu irmão. Não tenha medo não. Não tenha medo não, porque aonde eles vão fazer as colocações das marcas que eles vão exigir, né? As marcas no povo, Deus vai destruir tudo. Os data centers vão ser destruídos. Pode aguardar o que eu tô falando. Data center vai ser destruído. Banco Central vai vir abaixo. Toda a maquinária deles vai vir tudo para baixo. Vai ruir tudo, não vai ter água suficiente para eles, porque Deus vai secar. Tá entendendo? Deus vai secar. Boa noite, Rita. Vai destruir. Brasília vai descer, São Paulo vai descer tudo isso daí. Sabe para quê? Para guardar o povo de Deus. Para guardar o povo de Deus. Então você tem que regozijar. Regozijai-vos já. Shalom, pastor Luiz. Lembra daquele? Regozijai-vos já com Deus. Sou forasteiro aqui. Quem que lembra desse hino? Em terra estranha estou. Melatelanana. No céu aonde vou. Para anunciar a paz. A graça, amor verás. Vim a serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Regozijai-vos já, diz o Senhor meu Deus, regozijai-vos já com Deus. Regozija, meu irmão, regozija. Viu, Mônica? Regozija. Regozija, porque o Rio Grande do Sul não está acabado. O Rio Grande do Sul, minha irmã, ele está nas mãos do Senhor. Deus está arrasando a terra para guardar o povo dele. Entendeu? Tá entendendo? Então, meus irmãos, presta bastante atenção. Louva a Deus por tudo que está acontecendo. Louva a Deus que está caindo tudo. Louva a Deus que o nosso dinheiro não é nada. Louva o Senhor. Porque nisso tudo o Senhor está nos guardando. O Senhor vai nos blindar. Em vez de você ficar, ai meu Deus, o anticristo vai fazer isso, o anticristo vai fazer aquilo. Meu irmão, ele não vai fazer nem uma metade do que ele está esperando em fazer. Ele não vai fazer nem a metade. Tá entendendo? Ele vai fazer o que Deus mandar, o que Deus permitir. Mais do que isso, não. Ah, ele vai matar um quarto da terra? Vai matar a parte daqueles que não quiseram a Deus. Vai. O povo vai sofrer? Vai sofrer. Mas os filhos de Deus, eles vai guardar. Presta atenção, aqueles que estão buscando ao Senhor, colocando suas vidas em ordem, suas vidas no altar, ele vai guardar. Presta atenção. Exatamente, pastor, o mundo jaz no maligno, mas Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. E você fica aí na choramingueira, né? Quer dizer, nós, né? Porque eu também. Ai, meu Deus, como vai ser? Meu irmão, presta atenção. O Senhor vai guardar seu povo de uma forma tremenda, tremenda. Por isso você não pode ficar chorando pelos cantos. Ai, meu filho tá perdendo emprego, meu marido tá perdendo emprego, minha irmã tá perdendo emprego, minha filha tá perdendo emprego, eu tô perdendo emprego. Esquenta não, me esquenta não. A terra não vai dar mais o fruto. Não, o filho de Deus vai dar, vai dar. E se preciso for, ele vai mandar os anjos do céu trazer alimento para nós. O maná do céu vai vir para a terra. Se preciso for. Mas não murmure. Perdeu o emprego? Baixou a qualidade de vida? Tem problema não, se adequa à qualidade que der para se aguentar. Vai diminuindo as despesas, vai diminuindo a despesa. Tá entendendo? Diminua as despesas. É o que nós temos que fazer. Diminui tudo, meu irmão.
Ah, irmã Ruth, mas é difícil diminuir as despesas. Dá um jeito, porque você não vai levar nada desse mundo. Você vai levar alguma coisa daqui? Vai levar? A pedra sem auxílio de mão vem derrubada a estátua de Nabucodonosor. Exatamente isso. Exatamente isso. Vem vindo derrubando. Vai derrubar tudo. A Simone colocou aqui primeiro, segundo João, né? É segundo João, é isso? Deixa eu ver aqui que ela colocou. Segundo João 5. Mas segundo João 5 não tem. Não tem 5 aqui. Tem 1 João 5. 1 João 5, 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Exatamente, esse aqui, ó. Promessa do Senhor. Entendeu? Então, meu irmão, não se incomode, alegra teu coração. É claro que Deus mandou sair das grandes cidades, mandou sair dos grandes lugares. Por quê? Porque os grandes lugares vão ser impossíveis de viver, né? Eu louvo a Deus pela vida da Simone aqui, que Deus já tirou ela do grande lugar, ela tá lá guardadinha lá, né? No pequeno lugar, porque os pequenos lugares não vão ser afetados da maneira que vai ser afetado os grandes lugares. Mas, se Deus não deu a capacidade ainda de você sair dos grandes lugares, né? O Senhor vai te guardar de um jeito ou de outro, né? Eu tenho aconselhado quem mora em cidades grandes se mudar para a periferia, bem longe do centro da cidade, bem longe. Quem morar em litoral, vá para os morros, o mais alto possível, entendendo? Porque nós sabemos que Deus vem vindo com justiça nas grandes cidades. E nós sabemos, né, que o Paulo Guedes falou mesmo, ele falou que 40% do território do litoral vai desaparecer, né? Vai desaparecer. Ele mesmo falou, tem um vídeo dele falando sobre isso. Então, o que nós temos que fazer? Vão ser em torno de 40 milhões de mortes, né? Mais ou menos isso. A faixa litorânea vai desaparecer inteira, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Ouvir a voz do Pai, o que Deus deu para o irmão Reginaldo 10 anos atrás, né? Sair dos grandes centros, sair do litoral e o mais possível para o interior do país. Quem não puder sair do litoral todo, vá para os morros mais altos, né? As partes mais altas da cidade, entendeu? Vá para a periferia de São Paulo, né? Vá para lugares mais remotos que você não tem, né? Você não está no sufoco do tumulto da grande cidade, do tumulto dos prédios, entendeu? Aqui onde eu moro eu tô bem aqui na saída da cidade, né? Não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio no poder de Deus. Mas vamos lá, então vamos ler Apocalipse 12. Se alegrou teu coração? Acalmou teu coração? Precisa acalmar o coração. Acalmar. Saber que o Senhor é Deus. E Ele vai nos livrar. Opa, tava tudo aqui para baixo. Peraí, gente, eu não respondi um monte de gente aqui. Se o meu sonho estiver correto, o aeroporto será... Exatamente, vai ser destruído. Euzinha, é verdade, me tira daqui, Jesus. É isso aí. Acho que eu já vi todo mundo. Eu queria ir para uma casinha no interior. Melhor coisa. Se não puder, vá para a periferia. Vá para a periferia, que já resolve bastante a situação. Entenderam? Mas não fique no miolo das grandes cidades. Não fique no miolo das grandes cidades. Escuta o que eu tô falando. Tá? O miolo da grande cidade vai ser o problema. Entendeu? Então tá, irmãos. Alegrem seus corações. Jesus está voltando. E tudo que eles estão falando, o medo que eles estão empregando no povo, tá? É medo. Não tenha medo. Aquele que é de Cristo, ele é valente. Aquele que é o soldado de Cristo, ele tem que ser que nem o soldado de Davi. Eles não tinham medo. Os valentes de Davi levantavam todos os dias para serem vencedores. E quem eram os valentes de Davi, né? Eram homens que não deram certo em nada. Não deram certo nos negócios. Eram homens... tinham dívidas astronômicas, não conseguiam pagar. Eles eram rejeitados pela sociedade e foram viver 400 homens vivendo
nas cavernas, porque tinham vergonha de quem eles eram. Eles se sentiam envergonhados porque eles não davam certo. Entendeu? Eles não davam certo. De repente chegou um também que estava sendo perseguido, que não dava certo de jeito nenhum, né? Estava ungido, mas não dava certo. A coisa não ia bem para ele, né? Exatamente, eram os rejeitados. Daí a pouco se uniu a fome com a vontade de comer. E Deus operou, levantou todos eles, né? Na força, no poder, na coragem. Seja, meu irmão, sejamos os valentes de Davi. Eu também preciso ser um valente de Davi. De vez em quando a minha força cai. De vez em quando eu fico assim, estarrecida, entendeu? Chego a ficar... Oh, desculpa, gente. Eu chego a ficar meia mole. Porque é muita coisa que a gente... É muita informação, né? Muita informação e tem horas que o coração parece que vai... Tem algumas informações que eu nem estou buscando mais, porque me deixam eu amolecida. Parece que a minha fé mina. E eu não quero que a minha fé mine, entendeu? Não quero. Quando eu vejo falar aí de governo e coisa e tal, eu só vejo como é que diz, o título e já vou saindo fora. Não quero ver os detalhes, porque os detalhes não me interessam, porque eu confio no Deus que eu sirvo, entendeu? Mas é isso aí, vamos então ler capítulo 11 de Apocalipse, tá? Vamos ver o que nós vamos aprender aqui, tá bom? Diz assim: e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Toda vez que você vê falar na Bíblia vara, caniço, tá? É uma questão de juízo que Deus vai fazer. E o anjo que estava em pé disse: levanta e mede o templo de Deus. Essa medida é juízo. O altar e os que adoram nele. Então era para medir todo mundo. Deus ia fazer juízo através das medidas, tá? Através dessas medidas. Mas o átrio que está fora do templo, presta atenção, deixa-o e não o meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. O que é 42 meses? 1260 dias, 3 anos e meio. Certo? Até aí todo mundo entendeu? E eu darei poder às minhas 2 testemunhas. Esse é o segundo lugar na Bíblia que fala dessas 2 testemunhas. Sabia disso? Presta atenção, gente, se vocês não entenderem, por favor, perguntem dentro do assunto, tá? Pergunta dentro do assunto. Daí eu não perder o raciocínio. Isso aqui é meio complexo, tá? Presta atenção. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas. É capítulo 11, Joelma. Presta atenção. E elas profetizarão por 1260 dias. Vestidas de saco de crina. Então, quer dizer, os gentios iam poder pisar Jerusalém, tá? A cidade santa, por 1260 dias. E as 2 testemunhas também vão profetizar por 1260 dias, vestidas de saco de crina. Esse saco de crina é espinhudo, viu? É espinhudo, o negócio não é fraco não, tá? Estas são as 2 oliveiras. Sabe onde fala sobre elas? Em Zacarias 4. Vamos lá em Zacarias 4? Zacarias 4 diz assim, ó. E o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, o que vês? E eu disse, eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos, para as 7 lâmpadas que estão no seu topo. Isso aqui nós vimos no Apocalipse. Isso aqui nós vimos lá, no capítulo 1 de Apocalipse. E as 2 oliveiras junto a ele, que são as 2 testemunhas, uma de um lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo.
Então respondi dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele me respondeu e falou-me: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era descendente de Davi, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então as duas testemunhas, elas não vão pregar nem por força e nem por violência, mas elas vão pregar na autoridade e poder do Espírito Santo do Senhor. Entendeu? Presta atenção. Então aqui fala delas. E aqui no Apocalipse repete no capítulo 11 sobre elas. Olha aí, ó. E estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que ficam diante do Deus da terra. Olha isso. E se algum homem os ferir, as duas testemunhas, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. Elas têm poder para isso. Da onde vem esse poder? Do alto. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tá entendendo? Olha isso aqui. E se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Da onde vem esse poder? De novo eu vou repetir. Vem do alto, vem do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, pelo falar das duas testemunhas, tudo vai acontecer. E estes, calma lá, Marisa, calma lá. Estes têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Então presta atenção, tá mexendo com a chuva. Boa noite, Edna. E tem poder sobre as águas, para transformá-las em sangue. Teve alguém que transformou as águas em sangue, não teve? Né? Então, e de ferir a terra com todas as pragas, sempre que quiserem. Lembra? Também teve quem fez isso aí. E quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo, Apocalipse 9:1, Abaddon, Apolion ou Apolo, fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. A Marisa perguntou: quem são as duas testemunhas? Irmãos, o que elas fazem é o que Elias e Moisés fizeram. A chuva parou. Lembra que Elias mandou parar a chuva, né? Não choveu. Fechou o céu. E Moisés transformou a água em sangue. Mas acontece que Moisés morreu. Ah, irmã Ruth, mas Elias foi elevado ao céu. Sim, Elias foi elevado ao céu como Enoque foi. Presta atenção numa coisa. A palavra de Deus, ela não pode se desfazer, se desdizer. A palavra de Deus não fala de encarnação, de reencarnação. Para Moisés vir, ele tem que reencarnar. Então, meu irmão, presta atenção, liga a tua mente. Como foi que Jesus disse para João Batista, sobre João Batista? Elias já veio e ninguém percebeu. Estava falando de quem? De João Batista. Ah, irmã Ruth, mas João Batista é a reencarnação de Elias? Não, não. Lembra quando Eliseu foi colocado como substituto de Elias? E Elias perguntou para ele: o que você quer, Eliseu? Ele falou assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias falou para ele: você está me pedindo uma coisa impossível, mas se você me vir subir, vai acontecer. E Eliseu ficou tão focado em Elias, porque ele queria a porção dobrada do espírito que estava sobre Elias, que ele não tirou mais os olhos de Elias. E quando ele vê, né, a carruagem vindo buscá-lo, né, os cavalos, a carruagem, aquela coisa toda ali, ele recebe a capa de Elias. Ele não recebeu, Elias não encarnou nele. Não, ele recebeu o espírito que agia sobre Elias. O que vai acontecer
com esses dois. Não é Elias e Moisés, não são eles. Mas eles vão estar com o Espírito de Deus que habitava em Elias e Moisés. São dois homens separados por Deus, e eu já vi vídeos de hebreus messiânicos, israelitas messiânicos, dizendo que esses dois homens já estão em Jerusalém. Entendeu? Eu já vi vídeos sobre isso daí. Dois que são rabinos messiânicos, velhinhos já de idade, que estão em Jerusalém. E eles já estão mostrando. Não sei se mas eu sei que o tempo já está chegando deles aparecerem. Porque eles vão aparecer no mesmo tempo do anticristo. Eles vão lutar contra o anticristo. Eles vão ser a oposição ao anticristo. A terra toda vai conhecer eles. Como que a terra vai conhecer? Através disso aqui. Entendeu? Então presta atenção. Vocês entenderam isso? Entendeu, Marisa? Entendeu o que eu expliquei aqui? Então esses dois, eles vêm na autoridade do Espírito que estava sobre Elias e Moisés. E são hebreus, você pode ter certeza disso, são de lá, são da terra. E quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo, que tá lá em Apocalipse 9:1, tá? Não esquece esse número é muito significativo, não esquece quem é que tem esse número no seu catálogo, tá? Não esquece quem tem esse número nos dias mais terríveis de lá, né? 9:1, tá lembrado disso? Pois é. Olha aqui, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. Nós acabamos de falar aqui que lá é o país que faz o maior número de cirurgias de mudança de sexo. Lá em Tel Aviv e mesmo em Jerusalém, desceram sobre estes dois rabinos velhos. Descerão, né? Descerão sobre esses dois rabinos velhos. Eu acredito que seja, porque o que está aparecendo na internet são duas pessoas de idade. Tem barba branca e tudo mais, entendeu? Olha aqui, ó. Então, eles vão estar expostos, mortos, eles vão estar expostos na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. E Egito, por que Egito? Porque eles de novo voltaram para as panelas do Egito. Eles voltaram para os erros do Egito, né? Eles voltaram para a maçonaria, que a maçonaria, ela, queira ou não queira, ela começa lá no Egito, já tem a situação disso daqui. Salomão não é o empreendedor do negócio, ele traz do Egito, por isso ele casa com a filha de Faraó, para ele conseguir o livro dos mortos, e através daquilo ele dominar espíritos, entendeu? Entendeu? Presta atenção. Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado, então é em Jerusalém. E aqueles dos povos, e famílias, e línguas, e nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em túmulos. Irmãos, presta atenção. O mundo vai estar... Você já reparou que nós estamos sem amor no mundo? Você já reparou que as pessoas estão matando por nada? Você já reparou que as pessoas já veem pessoas serem trucidadas, elas não sentem nada, elas não sentem nenhum tipo de emoção? Vocês já repararam que outro dia eu vi, né, um ônibus que passou em cima da cabeça de um rapaz e o povo ali olhando e ainda fotografando? Você já reparou que as pessoas perderam a empatia? Você já reparou que as pessoas perderam o amor ao próximo? Elas não têm mais compaixão, elas estão perdendo
o espírito do anticristo, o Espírito Santo está sendo tirado da terra. E o espírito do anticristo está avançando exatamente cada dia mais frias. Então, presta atenção. Enquanto o Espírito Santo está sobre a terra, há uma, como é que diz, uma nivelação dos sentimentos. Entendeu? As pessoas ficam sensíveis. Mas o Espírito Santo está se retirando da terra e o espírito de Satanás está abraçando a terra, porque os homens estão pedindo. Os homens estão buscando, são pactos e mais pactos feitos para a vinda de Satanás. Então as pessoas estão ficando terrivelmente más. Elas estão ficando, elas vão, pra você ter ideia, elas vão ver o corpo desse povo, porque esses homens eles vão pregar o tempo inteiro, eles vão falar contra o pecado, eles vão anunciar, e através disso daqui, através do celular, todo mundo vai ver. E com a inteligência artificial traduzindo, fazendo como é que diz? Não é tradução, como é que chama? A dublagem instantânea, a terra inteira vai ter conhecimento da palavra de Deus, através das duas testemunhas. É efeito disso aí. Mas também o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Presta atenção. Tem efeito disso, mas é o Espírito Santo que está sendo retirado da terra. Não é 100% isso aí, não. Presta atenção, gente. Olha isso aqui. E os seus corpos mortos jazerão na terra da grande cidade, que eu já li. E aqueles dos povos e famílias e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que seus corpos sejam postos em túmulos. Sim, é fato, os cumprimentos, todos os dias estamos vendo as confirmações das profecias, exatamente. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão, eles vão sentir prazer de ver esse povo morto. Por quê? Porque eles pegavam na ferida. Olha aqui, ó. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles e alegrar-se-ão e darão presentes uns aos outros, como foi na noite de São Bartolomeu na França, que eles queimaram, né? Queimaram as Bíblias na França, lembra disso? Fizeram montanhas de Bíblias na praça da França, queimaram as Bíblias e mataram os cristãos. Foi a noite mais terrível que houve na França, a noite de São Bartolomeu. O sangue dos cristãos corria como se fosse rios nas ruas de Paris. Porque estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. Que jeito que eles atormentaram? Falando a verdade. Por um acaso o povo hoje gosta de ouvir a verdade? Não gosta. Eles têm horror de ouvir a verdade. Tem horror. Você entendeu? Presta atenção, meu irmão. Se apega com Jesus, porque o Espírito Santo não saia de você. E após os 3 dias e meio, eles ficaram 3 anos e meio pregando, do 1260 dias. Agora eles estão 3 dias e meio pregando. Nós somos atormentadores, é exatamente isso. O Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E eles ficaram de pé. E um grande temor caiu sobre aqueles que os viam. Irmão, vocês sabem o que é você estar olhando no celular e de repente você vê aquelas 2 pessoas levantarem? O que esse povo vai fazer da vida? Quando eles virem que aqueles que eles estavam dando risada vão levantar. Escuta isso. Entra na cena. Você está com o celular na mão aqui no Brasil. Você está olhando lá e dando risada. Vamos se colocar como se fosse, né? Não somos, mas vamos se colocar. De repente você está rindo. De repente você fala, uai, mas o que está acontecendo? Eles estão levantando. Olha só. E após 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles.
e eles ficaram de pé. E um grande temor caiu sobre aqueles que os viam, aqueles que vão estar lá perto e aqueles que vão estar de longe, por aqui. E eles ouviram uma grande voz do céu, todo mundo vai ouvir, dizendo-lhes: subam para aqui. A voz vai ser ouvida por todos, dizendo-lhes: subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem. Eles não vão subir de repente, não. A nuvem vai vir buscá-los, eles vão subir devagarinho. E o povo vai ver eles subirem devagarinho. E os seus inimigos os contemplarão. E os seus inimigos, aliás, os contemplaram. João tá vendo isso ao vivo. Ele subindo, como Jesus, né? Foi levado ao céu devagarinho, tá entendendo? Eles também vão ser levados aos céus devagarinho. E na mesma hora houve um grande terremoto. Mas ainda não é o terremoto de Uzias, tá? Não é o terremoto de Uzias. Houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade caiu. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os remanescentes estavam atemorizados. E deram glória ao Deus dos céus. Para você ver que não vai ser todo mundo que vai ser marcado com a marca da besta. Esse é o segundo ai. Este é o segundo ai. Então quer dizer que essas duas testemunhas estão para chegar. O tempo delas chegar está aí. Pode ser o ano que vem? Pode. Porque elas estão na 6ª trombeta. E nós sabemos que as trombetas são a cada 6 meses. Presta atenção, irmão. Vai ligando o Lé com o Cré. Vai ligando o Lé com o Cré. Essa é a 6ª, elas fecham a 6ª trombeta. O segundo ai se passou. E eis que o terceiro ai se aproxima. O que é o terceiro ai? É a 7ª trombeta. Olha, minha irmã, é o seguinte, pelo que nós estamos vendo, estudando e vendo as coisas acontecerem, o 7º selo se abre no que vem. O 7º selo é o toque da primeira trombeta. Entendeu? Pelo que nós estamos estudando, pelo que a gente está raciocinando, aqui não estou falando que Deus falou, eu estou falando o que está escrito na palavra, pelos acontecimentos que nós estamos vendo. Tá? Pelos acontecimentos que se está vendo. O 7º selo abre o ano que vem. E ele abre com o toque da primeira trombeta. Entendeu? Ele é que abre a trombeta. Agora presta atenção no terceiro ai. E o 7º anjo soou a sua trombeta. E houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre e sempre. As trombetas e os selos... Não, os selos, as trombetas é a partir do 7º selo. Nós já estamos... Os selos já estão sendo abertos, nós já estamos no 6º selo aberto. Entendeu? Agora vem as trombetas, é um de cada vez. Por que é um de cada vez? Porque Deus está dando tempo para o povo se converter. Deus está dando tempo para o povo se tocar. Agora é o tempo da igreja alertar, abrir a cabeça. Entendeu? Agora é o tempo da igreja se alertar e abrir a sua cabeça. Os selos estão sendo feitos para a igreja abrir a cabeça. Infelizmente, a maioria não está abrindo. Olha aqui, ó. Os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre e sempre.
E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus, em seus assentos, prostraram-se sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: A ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. Olha isso. Deixa eu tomar uma água aqui que minha garganta está seca. Olha o Salmo 1. Olha o Salmo 1 agora aqui, ó. E iraram-se as nações, e é chegada a tua ira. E o tempo dos mortos, agora entra no Apocalipse, para que sejam julgados, e para que tu dês recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos, e àqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, para que destruas os que destroem a terra. Esse povo, irmãos, que está destruindo a terra aí, tá? Estão arrebentando com tudo. Presta atenção. Esse povo que está arrebentando por tudo, Deus está vindo destruir esse povo aí. Tá vindo. Tá vindo destruir toda essa corja de gente. Entendeu? Está aqui também. Tá aqui também. Isaías 24 tá aqui. Isaías 24 tá aqui. Aqui tá uma série de coisas. Quer ver? Eu vou mostrar outra coisa para vocês que tá aqui, mas fala lá na frente, tá? Mas tá aqui. Tá Zacarias 14, tá aqui. Zacarias 14 tá nessa parte. Entendeu? As pessoas que acostumaram a viver nesse mundo de pecados, enquanto o Espírito Santo chama por todos os cantos da terra, exatamente. E elas acostumaram tanto, Rita, que elas não querem sair desse mundo. Isso que é pior. Elas não querem. Elas preferem viver aqui. Olha aqui, ó. E o templo de Deus foi aberto no céu. Quem perguntou da arca aí, ó? E foi visto no seu templo a arca do seu testemunho. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e grande granizo. Sabe o que é esse aqui agora? Esse é o terremoto do tempo de Uzias. Quer ver? Vamos para Zacarias 14? Vamos, Zacarias 14. Abre a sua Bíblia aí, Zacarias 14. Quer ver? Aí você anota que o 7º selo está em Zacarias 14 e vai estar também em Apocalipse 20. Quer ver? Eu vou te mostrar. Ó, diz assim: Eis que o dia do Senhor vem, os teus despojos serão divididos no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas. Esse é o terceiro ai. Tá entendendo? Esse é o terceiro ai. A 7ª trombeta vai soar nesse período aqui, ó. E as mulheres serão violentadas. E metade da cidade será levada para o cativeiro. Olha isso. E o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá. É a hora que vai tocar a 7ª trombeta. O Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, que é Gog, da terra de Magog. Presta atenção, os reis do Oriente, que vão passar pelo rio Eufrates. É tudo junto aqui, gente. Como ele lutou no dia da batalha, e os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o leste. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Eu já vi vídeos, os rabinos mostrando o Monte das Oliveiras se abrindo. Não são grandes rachaduras, são pequenas rachaduras que não estavam lá até meses atrás e eles estão se abrindo. Eu vi 3 vídeos já falando sobre isso. Eles mostram isso aqui. Aqui, ó, será fendido pelo meio, para o leste, para o oeste, e haverá um grande vale. E a fenda do Monte das Oliveiras dá de frente com o portão dourado, onde Jesus vai entrar. Incrível isso. Olha isso aqui. E metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul.
e fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel. E sim, fugireis assim como fugisse de diante do terremoto nos dias de Uzias. Esse terremoto do terceiro ai é o grande terremoto que Israel está esperando. É um terremoto que dá a cada 100 anos. Aqui. E o Senhor meu Deus virá, e todos os santos contigo. Todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, nem escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem de dia, nem de noite. Mas acontecerá que ao cair da noite estará claro. Vai ser, irmãos, no pôr do sol. No pôr do sol. E acontecerá naquele dia que águas vivas sairão de Jerusalém, metade delas para o mar anterior e metade delas para o mar posterior. No verão e no inverno isso acontecerá. E o Senhor será rei sobre toda a terra. A sétima trombeta. Naquele dia haverá um Senhor, e o seu nome será um. Olha aqui, ó, confirmando aquilo que eu falei, que Jesus vai nos mostrar o seu novo nome. Ele vai ter um nome. Não vai ser mais Yeshua, Jesus, Jesus, Yahshua, Yahushua. Não, irmãos, não vai ter nada disso. Vai ser um nome só. Por isso que eu não discuto com ninguém nome. De Jesus eu não discuto. Porque ele sabia que ia ser essa troca de nomes, que ia ter a transliteração. Ele sabia de tudo isso. Olha aqui, ó. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um Senhor, e o seu nome será um. Tá entendendo? Tá entendendo? O dia que eu li isso daqui e li outro texto que fala sobre isso, parei de entrar nessa história de nome. Parei de entrar nisso. Parei porque eu vi, não, Jesus já sabia, o Senhor sabia, ele dividiu as línguas, ele dividiu tudo, ele sabia que ia transliterar. O que importa é o que o meu coração chama, o que importa é aquele que eu sirvo, porque o nome dele de verdade vai ser mostrado nesse momento. Aí todo mundo vai falar uma língua só e o nome será um só. E vou te dizer, não vai ser nenhum desses, tá? Não vai ser nenhum desses. Você pode ter certeza disso. Nenhum desses vai ser. Exatamente. Ele aceita o que nós tem aqui, ó. É aqui. Não adianta você tentar falar um nome que diz que é verdade, porque até no meio israelita, eles não sabem qual é o nome verdadeiro, né? Eles não sabem qual é o nome verdadeiro, né? Porque se perdeu. Mas ele vai falar o nome dele verdadeiro. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon. Entenderam? Toda a terra se transformará em planície. Em planície. Entendeu? Então vamos aguardar o novo nome dele, que vai ser lindo, né? Agora eu quero ler para você o que vai acontecer nesse dia também com aqueles que foram decapitados. Você sabia que os que foram decapitados não vão ressuscitar junto com a igreja? Você sabia disso? Vocês sabiam? Se alguém sabia aí, diz para mim se sabia, que os decapitados não ressuscitam junto com a igreja. Não, eles não ressuscitam junto com a igreja. E eles fazem parte da primeira ressurreição. Presta atenção, ó. A primeira ressurreição é a igreja, tá? Aqui, depois que a igreja, as duas testemunhas, é a primeira ressurreição. E agora, no final de tudo, são os decapitados. Você quer ver uma coisa? No capítulo 6 de Apocalipse, diz assim, ó, escuta isso aqui, ó. Capítulo 6 de Apocalipse, diz assim, ó. E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham.
E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Presta atenção. E túnicas brancas foram dadas a cada um deles. De quem? Das almas que estavam debaixo do trono, que foram mortas pelo amor do evangelho. E lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles. Você escutou isso aqui? Então, enquanto acontece a subida da igreja, esses mortos é para eles ficarem em paz, aguardar o término de tudo, daqueles que ainda vão ser mortos como eles foram. Tá entendendo? São somente aqueles que vão ficar assim, ó, que vai tirar essa parte dessa, entendeu? Paulo foi um desses, Isaías foi um deles, tá entendendo? Só gente que teve esse tipo de morte. Agora vamos para 20 de Apocalipse, quer ver? 20 de Apocalipse diz assim, ó. Presta atenção. Deixa eu achar aqui. Diz assim, ó. 20 de Apocalipse, capítulo 4. Olha isso. 20 de Apocalipse, capítulo 4. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus. Escuta isso. E por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta. Esses são aqueles, irmãos. João Batista também, exatamente. Esses são aqueles que não vão adorar a besta. São aqueles que vão enfrentar a besta e vão morrer por causa da sua fé. Nem a sua imagem e nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. Todos aqueles que não receberem a marca e morrerem, presta atenção, eles vão ressuscitar na 7ª trombeta. Tá entendendo? Eles vão ressuscitar para o milênio. Aí termina a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela tem, na verdade, 4 partes. Quer ver? Primeiro, Jesus, as primícias, e aqueles que ressuscitaram com eles. A segunda parte, a igreja de Cristo e todos aqueles que serviram a Deus. A terceira parte, da primeira ressurreição, as 2 testemunhas. E a quarta parte e última, fechando toda a primeira ressurreição, os decapitados. Por isso, Deus manda eles se aquietarem debaixo do trono e dá roupas brancas para eles, que é roupa de justiça. Olha aqui, ó. Porque tinha que completar o número daqueles que vão morrer como eles. Por isso que o Obama construiu não sei quantas mil guilhotinas para agora o tempo final. E eu vi as guilhotinas são de rodinha, você sabia disso? Eles carregam rapidinho para onde quiser. Ela é montada, gente, é um negócio muito, sabe? Aqui no Brasil já tem delas. Eu lembro que o Rubens, não sei quem lembra do Rubão, lembra do Rubão? Que tinha canal aí, acho que ele tem ainda, né, canal. Ele seguiu um caminhão da loja que tinha os caixões da FEMA e as guilhotinas lá dentro. E nós vimos essa guilhotina. Tá lembrado? Nós vimos essa guilhotina. Ela é móvel, ela carrega assim, ela vai de casa em casa. É pequenininha, é pequena. Não é grande, não. Não é da altura total de um homem. Ela deve ter 1,5 metro de altura no máximo. Tá entendendo? Olha aqui, ó. Eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Exatamente, Rubens Sodré, exatamente.
Os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se findassem. Esta é a primeira ressurreição. Aqui não está falando que vai ressuscitar a igreja. Não, porque a igreja já está com Cristo. A igreja, ela não passa a ira. Presta atenção, a igreja não passa a ira. E vão ressuscitar todos os mortos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Ruth, mas o povo do Velho Testamento, como é que faz? Eles criam em Jesus. Eles sabiam que o Filho de Deus viria. Eles aguardavam a bendita esperança da vinda de Jesus. Eles morreram na esperança da vinda de Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, todos ressuscitam juntos. Então, preste atenção. 4 etapas da primeira ressurreição. As primícias com Cristo. A segunda etapa, a igreja e todos aqueles que morreram na esperança da vinda de Jesus. A terceira, as 2 testemunhas. E a quarta, pelo final, os decapitados, que são os últimos. Por isso que Satanás está com todas as guilhotinas já prontas. Porque quem não receber a marca será guilhotinado. Porque a guilhotina é mais rápida. Entendeu? A guilhotina é uma morte rápida. Não demora, não gasta muito. Entenderam, irmãos? É uma morte artesanal. Presta atenção no que eu estou falando. É uma morte artesanal. Entendeu? É uma lâmina e uma estrutura de madeira para você pôr a cabeça. Então não gasta com arma, porque eles não vão ter arma para fazer isso. Tá entendendo? Eles não vão ter, porque os terremotos que vão haver vai eliminar essas armas todas deles. Presta atenção, irmãos. Abre a mente para você entender o que está vindo aí. Eu espero que vocês tenham entendido o que nós falamos aqui do capítulo 11, né? Eu sei que não é todo mundo que pensa, que enxerga como eu. Eu não estou dizendo aqui, entendeu? A terceira são as 2 testemunhas. Eu não estou dizendo para você crer no que eu estou falando. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia devagar. Entendeu? Eu acredito que sim, porque tem as nações vão passar ao milênio, né? As nações vão passar ao milênio, vão passar vivas, entendeu? As nações vão passar os milênios, e as nações não são cristãos. As nações não são. As nações são pessoas que Deus vai separar, eles não concordam com a besta, eles não recebem a marca da besta, eles lutam contra a besta, eles são gente de verdade. Entendeu? Exatamente, rapidinho, vai pra casinha de papai. Exatamente. A igreja não vai passar pela grande tribulação, não, a igreja passa, a igreja não passa pela ira, a ira não, mas a grande tribulação vai passar. Isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida, mas a ira não. Os três ais, a igreja não passa. Tanto que as 2 testemunhas vêm, né? Elas vêm para pregar, entendeu? Elas vêm para pregar. A igreja vai e as 2 testemunhas vêm para pregar. Eu acredito que nós vamos pegar uma parte dessas 2 testemunhas. Eu acredito que sim, entendendo? Paz, Charles. Então, irmãos, eu não estou pedindo para você acreditar. Pode destruir. Mas é mais difícil destruir elas, tá, Suzana? É mais difícil, porque elas vão ser pequenininhas, entendeu? Mas o terremoto final destrói tudo. Mas os grandes armamentos vai destruir. Você pode ter certeza. Não se esqueça o terremoto que deu na Rússia, que abriu o 6º selo. Esse terremoto na Rússia destruiu uma base militar deles inteirinha. É que a mídia não comenta, mas o negócio aconteceu. Destruiu bases subterrâneas deles militares. Tá entendendo? Irmãos, não se enganem. Deus vem vindo aí. Não, vai ter que acontecer, os decapitados vão acontecer. Os decapitados, eu creio. Não, eu não assisti a novela. Eu não assisti essa novela da Record. O Apocalipse 6 é Temor de Terra, exatamente. Isso já começou. Já deu o segundo forte, né? Já o primeiro foi lá na Rússia.
Ali foi a abertura do 6º selo. Mas é o seguinte, quem são os decapitados? São aqueles, irmãos, que ficaram no meio do caminho. São aqueles que ouviram falar de Jesus, mas não, sabe, não se ligaram com a volta de Cristo, mas eles se arrependem. E eles vão passar pelos ais, eles vão passar pela ira. Entenderam como é que é? Eles vão estar aqui naqueles momentos terríveis que eles vão ter que enfrentar tudo com a cara e com a coragem. Entendeu? Com a cara e com a coragem. As primícias têm que acontecer. As 4 primícias, não tem 4 primícias, só tem uma primícia, Marisa, só uma. É quando Jesus ressuscita. É só ali que tem a primícia. Entendeu? Pode ser um de nós? Pode ser um de nós. Entendeu? Pode ser um de nós. Mas eu creio que a igreja que está sendo trombeta nesse momento, eu creio, presta atenção, hein? Eu não estou falando que vai ser, eu estou falando que eu acho, eu creio, que, como é que diz, que aqueles que estão trombeteando a palavra de Deus hoje, estão alertando o povo, Deus vai poupar. Eu acredito nisso. A senhora já ouviu falar que o Nordeste do Brasil será varrido do mapa? Sim, já vi. Acredito. Tá para acontecer. Não só acredito, como o governo federal sabe disso, tá? A lua tornou-se em sangue hoje, exatamente. Tornou-se em saco de silício, outro apocalipse dia 21. Outro eclipse, né, dia 21. Exatamente isso daí. Hoje ela ficou 5 horas, né? Mais de 5 horas vermelha. Entendeu? E ela pegou como é que diz, a vazão dela foi até o início do Brasil, ali no litoral brasileiro, do Nordeste ao estado de São Paulo. Do Nordeste ao estado de São Paulo. Eu digo para vocês uma coisa, quem tá no litoral, busca sair. Escuta isso que eu tô falando para vocês. Quem é a besta da terra? A besta da terra é o Norte América, a besta do mar é o Vaticano. Não tem? Isso aí a besta do mar, ela está sobre muitas águas, entendeu? E as estrelas caíram? Ainda não está na hora delas caírem. Não, ela vai ser mais para frente. Nós estamos no início. Charles, é assim, o selo ele abre, ele começa devagar, ele vai aumentando de intensidade até a vinda de Jesus. Esse das estrelas caírem vai ser muito lá para frente. Não é agora, agora não. Agora a terra vai tremer, a lua vai ficar em sangue, entendeu? Várias vezes. Ela fica em sangue, hoje ficou em sangue, dia 3 de março do ano que vem tem outra lua de sangue forte, tá? Mas é gradativamente, Deus não faz nada de repente. Deus vai devagar, ele vai mostrando para o homem que a coisa vai aumentar, vai aumentando, para que o homem se converta. O homem tem que ter tempo de se converter. Infelizmente não se converte, tá entendendo? Olha o que nós passamos. Gente, eu tava pensando hoje, lembra 2019? Coloca a tua vida lá em 2019. O mundo, por um acaso, está igual a 2019? Olha o que aconteceu com a humanidade. Olha o que aconteceu com a humanidade a partir de 2019. Eu nunca me esqueço daquele eclipse do dia 14 de dezembro de 2019. O Javier Palácio aquele dia falou assim, irmãos, o Senhor me mostrou que a partir desse eclipse, Deus está virando as costas para a humanidade. A partir de hoje, o mundo não será mais o mesmo, entendeu? Não será mais o mesmo. E nós estamos vendo isso. Por acaso, o ano de 2020 para cá foi igual de 2019 para trás? Olha a situação que nós estamos. Entendeu? Temos que fugir para as montanhas e lugares altos. Quem puder, vá. Quem puder, vai. Entendeu? Quem puder, vai. Boa noite, Socorro. Entendeu? Então, meus irmãos, agora não se desesperem. Não se desesperem, porque não é para se desesperar. Deus vai tirar o seu povo na hora certa. Entendeu? Eu creio. É você orar. Você precisa orar. Exatamente, a pandemia começou em 2019, entendeu? Começou em 2019, exatamente.
As grandes cidades vão ficar inabitáveis, gente. Isso aí não tem dúvida, tá? Nós temos que fazer... Lembra que eu sempre falo, nós temos que ter estoque de oração? Começa a fazer seu estoque de oração. Começa a fazer seu estoque de oração. Porque nós precisamos. Não pense que vai ser você orar na hora H. Não, você tem que orar agora. Senhor, prepara um lugar para eu ir embora. Eu quero ver a tua volta. Conta para Jesus que você quer ver a volta dele. Eu conto para ele todo dia. Senhor, eu quero ver a tua volta. Prepara de eu sair daqui. Prepara da gente sair daqui. Tá entendendo? Prepara da gente poder ter um lugar que a gente possa se reunir, se juntar. Entendeu? Então, meus irmãos, prestem atenção. É hora de nós orarmos, é hora de nós buscarmos a face do Senhor. Faça seu estoque de oração. E Deus vai... Exatamente, muitas casas vazias, vendendo e alugando. Exatamente isso. E vai chegar num ponto do ano que vem para frente que ninguém vai ser dono de mais nada, né? Entendeu? Irmãos, os estados mais afetados são aqueles com maior capacidade de pecado. Aqueles que disseminaram o pecado no mundo. Presta bastante atenção. Aqueles que disseminaram os pecados no mundo vão ser os mais afetados. Por isso eu digo, as capitais serão... O julgamento vai ser fogo. As capitais, o julgamento Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, capital que eu tô falando, tá? Capital. Algumas cidades do interior também, grandes cidades, né? Rio Grande do Sul já tá em julgamento. Bahia, tá entendendo? A coisa é séria. Recife também. Ceará, né? Fortaleza. Pode se preparar. Entendeu? Então, mas não precisamos ficar, sabe? Fica na paz do Senhor e faça o seu estoque de oração. Faça o seu estoque de oração. Tá? Tem cidades, irmãos, que vão ser destruídas e elas não voltam mais no milênio, tá? Tem cidades que vão ser Roma mesmo, Paris, Nova York, Londres, elas vão ser destruídas a tal ponto que elas não voltam mais nem pro milênio, tá? Nem pro milênio. Esse tsunami tá chegando, tá? Esse tsunami tá chegando, já tá chegando a hora dele. Mas não se desesperem, façam estoque de oração. Estoquem suas orações. Clamem ao Senhor e Ele vai orientar cada um aquilo que tem que fazer. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de paz e de justiça. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a paz que excede a todo entendimento, para que nós possamos entender o momento presente, que nós possamos estar junto a Cristo, bem junto a Cristo eu quero estar. Pai, que nós possamos olhar para a Tua cruz e saber que o Senhor guardará o seu povo do mal. O Senhor guardará todos aqueles que confessam a Tua face. O Senhor guardará todos aqueles que buscam estar na Tua presença em novidade de vida. O Senhor vai ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Presta atenção, socorro bem presente na tribulação. E sabemos, Pai, que a Tua promessa está aqui na Tua palavra, escrito que o Senhor nos livrará da hora da ira que virá sobre toda a terra. E nós confiamos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. E nós te louvamos, Senhor, porque nós somos chamados, mesmo pequenininhos, insignificantes. Nós não somos nada, mas o Senhor nos chamou para a vida contigo. O Senhor nos chamou para ser reis e sacerdotes contigo. Eu te agradeço, Pai. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Eu te louvo, Senhor, por aqueles que têm colocado a mão no arado, por aqueles, Senhor, que têm levado a tua obra à frente, por aqueles que têm trazido a tua palavra como tem que ser, aqueles que têm buscado a ti como tem que ser, na sã doutrina do Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda, Senhor, os meus irmãos aqui do caderninho de oração. Hoje eu não vou falar o nome de todo mundo, porque minha garganta já está muito seca. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, cuida da nossa saúde, cuida, nossa, Senhor, da nossa mente, cuida, Senhor, da nossa capacidade de entendimento, cuida de nós, cuida do teu povo, leva-nos, Senhor, além, leva-nos, Senhor, além do véu, eu te peço, guarda-nos, manifesta o teu poder no teu povo, multiplica, Senhor, as orações, multiplica, Senhor, o alimento na casa dos teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, a mãe da Daniela Elizabeth, Pai. Ô, Senhor, pela minha mãe que faleceu hoje de... não, então, peraí, não podemos orar por morto, né? Orar por você, né? Oramos pela Daniele, Pai. Oramos pela Daniele, que o Senhor cuide do coração dela. Oramos, Senhor, para que o coração dela seja revestido do teu poder, que ela possa, Pai, que ela possa enfrentar o luto com inteligência, com a sua emoção, Senhor, segura em ti. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Te louvamos por esse momento aqui juntos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor elucide a mente dos teus filhos. Te agradecemos, Senhor, por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Alguém me perguntou sobre guardar alimento. Guardem alimento para 6 meses, tá? 6 meses, não precisa guardar para mais que isso. Tá? Para 6 meses somente, não precisa mais que isso, porque o tempo é pequeno, mas guardem alimento para 6 meses. Se puder guardar para mais, guarde para ajudar alguém que vai precisar, entendeu? Mas é isso aí. Que o Senhor abençoe a Daniele, que Deus abençoe o teu coração, que Deus conforte o teu coração. Minha irmã, saiba o seguinte, que a vida aqui é passageira e que Jesus já está voltando, tá? Eu não sei se sua mãe era do Senhor, se não era, mas saiba de uma coisa, que os céus estão vindo aí, né? Jesus está vindo aí e nós precisamos estar firme com ele, entendeu? Irmã, por que não pode orar para quem morreu? Porque quem morreu já acabou. Não pode orar para quem morreu. Quem morreu, não. Jamais, jamais. Isso é pecado. Entendeu? Sim, é de Jesus, né? Então você vai encontrar com ela no reino dos céus. Então não se entristeça. Não entristeças o teu coração. Confia em Deus e espera. Há tempo para o inverno e verão. Outono e primavera. Em breve as flores irão se abrir, e então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais. Nós vamos ver as nossas mães lá na glória, na vida eterna, entendeu? Eu não gosto de dar meus pêsames, não gosto. Eu gosto de dizer até logo, nós nos veremos nos portões celestiais. Foi assim que eu despedi da minha mãe. Da minha mãe eu dei um até logo, de mão dada com ela. Eu falei, mãe, parte com Jesus, nós nos vemos nos portões celestiais. E assim ela faleceu. E eu louvo a Deus porque eu não me despedi. Eu só dei um até breve, né? Então é isso aí, irmão. O crente você não dá adeus, você dá um até breve, entendeu? Um até breve. E o que eu te falei, né? Orar por morto. O morto, ele fechou os olhos, ele já tá com a vida dele decretada, entendeu? Não tem mais o que orar, nem para um lado nem para o outro, não tem. Já decretou a Bíblia, a vida. Ou é morte ou é vida, entendeu? Para Deus todos vivem, entendeu? Mas é isso aí, meus irmãos, fiquem na graça de Jesus. Exatamente, aqueles que dormem em breve, todos que dormem, exatamente.
Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Se não nos vermos aqui, nos veremos nos portões celestiais. Amém? E, gente, presta atenção. Presta atenção. Eu tenho uma visão de morte que eu acho que eu devo ser maluca. Eu não sinto morte. Eu não sinto morte. Eu, no dia da morte da minha mãe, eu fui cantar. Tá entendendo? Eu fui reger coral na morte da minha mãe. Eu fiz a maior pregação na morte da minha mãe e o coral da igreja cantou. Foi a coisa mais linda do mundo. Não tinha morte ali, tinha vida. Tá entendendo? O crente não morre, ele passa da morte para a vida. Entendeu? O crente passa da morte para a vida. Então, nós não temos que chorar. Tá? É somente até logo, até daqui a pouco. Nos veremos nos portões celestiais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem na graça do Senhor. Deus abençoe. Amém e amém.